O parágrafo 9, né? Ela é maravilhosa, mas não posso ir além disso aqui, porque eu tenho outro assunto a ser tratado aqui. (15 de fevereiro de 1964). Como é que fala aqui? Talar. Como é que fala o professor de inglês? O nome dessa cidade? Tular ou Talar? Não conhece a pronúncia dela? Então vamos pegar no Google. O Google fala a pronúncia dela. Para mim é Talar. Veja, vamos lá. Tem umas coisas aqui que é tão simples, mas de uma profundidade maravilhosa. Lógico, quando a gravação entrou no ar, quando entrou a gravação, ele estava na palavra correto. Por isso que ele não está falando bom dia aqui, nem boa noite, nem boa tarde, porque ele já está rodando a fita. Acho que devemos ficar de pé, enquanto lemos sua palavra. Vocês não acham? Então vamos ficar de pé só por um momento, enquanto lemos sua palavra. Estarei lendo nesta noite para uma lição bíblica. O texto encontrado no livro de Isaías, capítulo 6. Ouçam com atenção. Tem gente no aniversário? Tem mensagem para eles lá? Então tá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Faço a pergunta para você. O Senhor está perguntando para Isaías: quem que eu vou enviar? Quem enviarei? O que eu vou fazer? É quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Decisão, hein? Que decisão, hein? Vamos inclinar nossas cabeças agora, Pai. Aí nós sentimos, da mesma forma que Isaías sentiu: ai de nós, pois nossos olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque há um processo de purificação nesta noite, que pode tocar não somente nos nossos lábios, mas nossos corações e nossas almas, e nos purificar de toda nossa impureza. Pois que verdadeiramente habitamos entre pessoas de lábios impuros, e nossos lábios também são impuros. Rogamos que o grande Espírito Santo venha e toque nossos lábios,
em nossos corações com unção, com fogo do Espírito Santo do altar de Deus, e nos purifique de toda nossa incredulidade e dúvidas, para que Ele possa entrar e fazer sua morada conosco, pois o amamos e o adoramos, e lhe rendemos culto. Rogamos, Pai, nesta noite, se houver alguém aqui que ainda não teve esse toque purificador do grande Espírito Santo, do fogo de Deus, que nesta noite esta obra seja operada nele por amor do reino de Deus. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Pois bem, eu vou tentar sair mais cedo, não quero que vocês percam a escola dominical. Vou sair, é de noite, né? Está vendo? Esta noite diz, vou sair mais cedo, porque não quero comprometer a escola dominical. Agora, tudo bem, você perder um dia de trabalho. Ó, ele está dizendo, tudo bem você perder um dia de trabalho, jamais a escola. É isso que quero tirar dos meus ombros, porque você não devia substituir a escola dominical por nada na sua vida, em nada, nem passar pela sua cabeça, dada a hora que vivemos. Ele está dizendo, tudo bem perder um dia de trabalho, você não vai perder muito, mas uma escola você pode perder muito. Mas vão segurar-o até a 9h30 ou algo assim, na outra noite. Mas não percam a escola dominical. Mas não percam. Então, se o profeta tinha essa preocupação, então aquele mesmo Espírito está em mim. Pessoa que domingo vai passear, como o pastor Juraci estava soltando fogo para todas as buraco do corpo dele. Falou assim, pastor, domingo de manhã, eu cheguei na escola dominical e mandaram um aviso para mim e eu li. Pastor, diácono, hein? Se fizer isso, te mando embora, diaconato, viu? Mando mesmo. Pastor, eu não vou estar presente na escola nesta manhã, porque hoje é aniversário de casamento, vou passear com a minha mulher. O pastor tem que aguentar um baque desse. Pastor, eu estou aqui na escola e hoje é aniversário do meu casamento, eu quero que o senhor ore por mim, por minha esposa, pela minha família, e depois nós vamos sair para um passeio. Faça favor, gente, pensando em um arrebatamento, com essa mensagem na mão, e jogar uma bomba dessa em cima do pastor? O que esse homem falou? Olha, eu perdi o chão, porque não é possível que um diácono me mande uma notícia dessa, e eu li para a igreja ouvir. Então, eu creio que Deus que deu um coração especial para cada pastor, principalmente o meu, que é detonado, né? Para aguentar o que eu aguento, né? Aguentar o que eu aguento, como acontece, né? Você suportaria ter duas, saber que eu sou mulher e tenho outro marido? Você ficaria quieto? Você seria mansinho? Não, coitadinha, deixa ela ter outro marido, porque... Você aguentaria uma parada dessa? Que você é casado e a sua mulher está dividindo a cama com outro homem? Pense nisto. O caráter desta mulher que faz isso. E pior é o caráter do marido que aceita. Tá? Não, isso não cabe, não tem espaço na vida de uma pessoa que tem temor de Deus. Tá? Agora, você pode ter 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores. Você pode ter um marido chamado mundo, você pode ter um marido chamado carro, pode ter um marido chamado sua casa,
Você pode ter muitos maridos, mas o pior marido é aquele que você deita com ele, quando você tem dois. Aqui está. Eu parei. Mas vão segurar, é isso? Mas não perca a escola dominical. Haja o que houver. Estão ouvindo? Haja o que houver. Eu estou vendo que gente trabalha na igreja, está em falta aqui hoje de manhã. Haja o que houver. Isso é o irmão Brana falando. Se a voz do sétimo anjo não significa nada para você, você não deve nem dizer que crê nessa mensagem, que é uma vergonha. É uma vergonha dizer que você crê no irmão Brana, crê na mensagem, e a voz dele não te move. É a última voz que nós temos aqui na terra. Essa voz nos levará no arrebatamento ou nos levará para a tribulação. Então ele disse, mas não percam a escola dominical, haja o que houver. Estou tirando isso das minhas costas, tá? Então quem está falando é o irmão Brana. Você faz o que quiser com isso. Se você quiser depois da minha leitura jogar mensagem na lata de lixo, você joga. Você vai responder por isso. Bem, meu assunto nesta noite é influência. Queremos ler esta história. Vamos abrir em 2 Crônica, capítulo 26. E vocês podem lê-lo. Esse Uzias era um pastorzinho. Ele, 2 Crônica 26, nos conta, foi ungido rei com idade de 16 anos, e o pai de Uzias era um homem piedoso, e este homem era um homem bom, tendo pai piedosos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora descobrimos que geralmente, eu penso que hoje, nosso grande problema quanto ao que cremos ser delinquência juvenil, é uma delinquência paterna. A delinquência juvenil é uma delinquência paterna, uma delinquência do lar. Por isso que eu chamei aqui pai babão. Lembra que eu falei várias vezes? Pai babão. Porque o filho está aprontando debaixo da barba dele, ele está passando a mão na cabeça. Esse é o babão, tá? Pai babão, tá? Você está empurrando o seu filho para fora. Se você não consegue ser uma influência na sua casa para os seus filhos, eu imagino para os vizinhos. Nosso povo se afastou das coisas nas quais eles deveriam ter permanecido. A igreja ficou morna ou fria, e os filhos foram para o mundo. Eu tenho 2 filhos no mundo, mas a minha vida nunca foi base para eles ir, não. É porque realmente o bichinho é atravessado. É assim, e assim é Hollywood. Lança muitos filmes e televisões e assim por diante, que inclusive são sem censura, onde eles amaldiçoam e usam o nome de Deus em vão. E costumava ser errado para as crianças nas igrejas de santidade irem a teatro ou cinemas. E agora Satanás deu um salto adiante, trazendo isso para dentro de casa, na forma de televisão. E isso sem censura, assim por diante. Esta é a maneira de Satanás, aos poucos, ir entrando. Televisão, que virou uma peça de museu hoje. Ninguém vê televisão mais. As fábricas de televisão já mudou toda a sua atividade, porque hoje é computador e celular, televisão, uma coisa antiga, retrógrada. Nos dias do irmão Brando disse, olha, tinha só cinema e teatro.
Depois o profeta disse, aí via a televisão. Quer dizer, os cristãos não iam em teatro e nem iam no cinema. Depois o diabo pôs o cinema dentro de casa. Agora Satanás pôs o cinema, a pornografia, toda a desgraça dentro da sua bolsa ou do seu bolso, no celular. Quem for bom vai escapar nessa geração, diante de Deus. Como era o antigo topogã, aí esse aqui eu não entendi isso aqui. Topogã aqui é escorregar, né? Mas aqui não é escorregar, não. Como era o antigo topogã? Muitos de vocês não se lembram porque são muito jovens. Quer dizer, é coisa antiga. Antes tinham entretenimento para as crianças, que é isso mesmo. Você se sentava em seu tobogã e dava voltas e voltas. Havia um buraco, uma rampa, e todos se arriscavam para ver quem chegava mais perto. Eu já não entendi. É um brinquedo. E depois de um tempo, antes que se desse conta, o Mombrana estala o dedo. Você já tinha caído. É assim que é o pecado. Não brinque com ele. Não veja o quão perto você pode chegar dele. Veja quão longe você pode ficar dele. Não se arrisque. Se você vai se arriscar, eu não quero me arriscar. É um brinquedo que você aproximava e quando vê, você caía no buraco, né? Ele disse, então, não brinque com o pecado. Você está brincando com ele, lá onde você trabalha, onde você estuda, você tem dado ouvido a rodinhas de jovens ímpios, conversar o que não convém, então você está ficando bem perto do buraco, qualquer hora você cai dentro dele. Tá? Um cristão pode pôr ele no inferno, que o fogo do inferno não faz frente a ele. Põe um cristão no meio de toda a coisa podre do mundo e não o contamina. Jesus apodreceu na sepultura? Era um lugar próprio para apodrecer, mas não apodreceu. Você não apodrece, não. Se é um cristão, não há nada, não há ácido neste mundo que possa causar uma lesão em você. Dizem que um velho escocês, aqui é uma historinha muito gostosa. Dizem que um velho escocês, certa vez, ia atravessar uma montanha. E as carruagens estavam esperando. Cada homem queria levá-la, ou levá-lo para o outro lado. Ele disse, quero que o melhor condutor me leve. Um deles disse, bem, eu posso conduzir meus 6 cavalos todo a galope a 10 polegadas da margem ao redor da montanha, a 10 polegadas do precipício. E cair significa morte. Garantiu, sou um condutor bom o suficiente para dirigir meus cavalos com segurança por ali. E a 10 polegadas das minhas rodas, e não cair. Ando por ali a 10 polegadas e tudo bem, não vou cair. Sou muito hábil. Outro afirmou, eu posso superar isso. Posso dirigir dentro de 6 polegadas ou 4 polegadas e nunca cair. Ele interrogou, e você, senhor? Afirmou, bem, não sei, eu não gosto de fazer isso.
eu simplesmente me mantenho afastado da margem. Ele lhe assegurou: você vai me levar. Isso é certo. Esse é o candidato. Entendeu isso? Quer dizer, o escocês, não, eu quero o senhor aqui que não vai arriscar passar 10 polegadas a 4 polegadas do precipício. Assim você não se arrisque estar perto do abismo que é o pecado. Uma coisinha tão simples, mas traz para a gente nos ilumina tanto e nos faz ficar tão previdente, né? Tão capaz de estar seguro onde você está. Não é quão perto você pode chegar, é quão bem fortalecido você pensa que está. Fique o mais longe do pecado que você puder ficar. Mantenha-se o mais distante que puder. Você diz: bem, eu posso fazer isso. Não há mal nenhum em fazer isso. Bem, se houver uma dúvida em sua mente, não o faça. Onde houver uma dúvida, fique longe disso. Então veja, assim você está absolutamente vivendo pela fé. Se não há dúvida, se houver uma dúvida, então deixe-a, não dê a volta de forma alguma. Eu penso que muitas vezes são os pais que se distanciam. Verdade, tem muita gente que vem na igreja porque o pai não traz. Essa é a verdade. Se o pai vem, o filho vem. Se não vem, eu fico com ele. Grande exemplo você está dando. Eu penso muitas vezes, são os pais que se distanciam. Sei que às vezes são as escolas e coisas. E a escola dominical, como que por meia hora ou uma hora no domingo de manhã. E o mundo tem as crianças o resto da semana. E as ensina mais do que um professor. Entendeu isso? Tem meia hora, uma hora de escola dominical, uma vez por semana. E tem a semana inteira para ficar batendo lata no mundo. E por muitas vezes, a professora tem uma pequena publicação trimestral na qual ela ensina. Enquanto pinta os lábios e arruma o cabelo e deixa as crianças fazer o melhor que podem. Está falando de igreja nominal. Então, em casa, elas não recebem nenhum treinamento cristão. Tem uma hora de escola dominical por semana e em casa não tem nenhum treinamento cristão. O que vai acontecer com esta geração? Porque eu afirmo que não haverá outra geração mais. A mãe está em algum lugar, numa festa de cartas, e o pai está na pista de boliche, e a irmã está com alguém em um carro modificado. Aqui está, você vem, o que, para onde vamos? O que, para onde vamos? Você somente é terrível. Então encontramos todas essas coisas juntas. Júnior sai, anda para cima, para baixo, na rua, em sua motocicleta. E alguns deles estão jogando golfe e outros jogando sinuca. E é simplesmente algo mais para entretenimento e a igreja é deixada de lado. Ele pregou na Califórnia, em 64, tá?
não era a igreja do irmão Brana. Quer ver ter peito para chegar por uma audiência como a dele aqui e pregar fora na igreja de um pastor amigo e preocupado com o povo. William Brana foi pastor e é pastor no mundo até hoje. Isso aqui, você que é pai, você que é mãe, a partir de hoje fica na sua responsabilidade o que você vai fazer com o seu filho e o que você vai fazer com as escolas bíblicas, o que você vai fazer com aquilo que você está fazendo em casa com os seus filhos. Fica sobre cada um aqui, porque eu tenho falado há longo tempo, tá? Mas parece que estamos falando e a minha voz se torna muda, não chega a lugar nenhum. Então, se a voz do irmão Brana não for suficiente para você, então eu creio que você não merece ir para o céu se não escuta a voz do irmão Brana. Vão 86 que eu falei, ia jogando a mensagem de lado aqui. Depois você termina a mensagem, né? Não vou achar empoeirada, não. A oração do irmão Brana aqui foi maravilhosa. – 86 eu falei? Tá, achei. Pensem, na noite em que Sodoma se queimava, quantas pessoas se afastaram da mensagem? Aqueles anjos. Deus mandou um anjo para Sodoma. Quantas pessoas se afastaram da mensagem daqueles anjos? Pergunto-me, quantas pessoas não estavam preocupadas o suficiente para ouvir a voz deles? E elas pereceram naquela mesma noite. Nunca mais existirão, somente seu castigo no inferno. Como foi nos dias de Noé. Quantas pessoas riram dele, zombaram dele e foram lá apenas para ouvir. Diziam, vamos lá ouvir o velho excêntrico delirar de novo só para nos divertir. Levantaram-se e foram embora. Nem o ouviram pregar. Todo tipo de coisas. Eles pereceram nos julgamentos sobre os quais ele estava pregando. Amém. Agora sim, agora